Aleluia! Iniciamos mais uma programação aqui da nossa rádio. Contamos com você, a sua participação. Bom dia, bom dia, bom dia. Aleluia! A paz do Senhor Jesus Cristo a todos vocês que estão ligadinhos aqui na nossa rádio Momento com Jesus, com o programa Caminho, Missão e Adoração a Deus. Aqui é a missionária Cleide Maria. Vamos juntinhos aqui, ligadinhos, de segunda a quinta-feira, a partir das 10 até ao meio-dia. Agora são 11 horas, iniciamos nesse momento de fé aqui agora, falando desse amor de Deus, que tudo pode. Nós estamos aí, irmão, numa campanha, eu falo uma campanha, mas algo de um propósito, em que nós vamos estar falando, aleluias, glórias a Deus, durante estes dias sobre o poder da fé. Ontem, obrigada pela participação de cada um, recebi testemunha aí do poder de Deus, recebi aí, pessoas ligaram para mim falando de como Deus agiu na vida delas pela fé delas, a fé de cada um. E esse é o momento que o Senhor nos dá para que nós tenhamos essa rica oportunidade de estar falando desse amor de Deus. Amém? Estamos ao vivo aqui agora pelo Instagram, estamos ao vivo também pelo TikTok e também aqui pela rádio. A rádio Momento com Jesus, uma rádio online, 24 horas com você. E nossa programação está aqui, a missionária Cleide Maria. Está chegando o momento da palavra aqui agora. Que tal você iniciar aqui junto comigo? Amém? Aleluias, glórias a Deus. Iniciando o momento da palavra, 11 horas e 8 minutos. Nesse dia 13 de 8 de 2026. Nós estamos agora, irmão, cada dia, nossa inauguração da nossa programação. O programa Caminho, Missão e Adoração, através da Rádio Momento com Jesus. Iniciou-se dia 10 do mês de agosto de 2026. Hoje nós estamos no quarto dia da nossa programação. Amém? Eu conto com você e a sua participação aqui todos esses dias, até quando Deus permitir que nós estejamos aqui ligadinho com você sempre. Bom dia você que está chegando aí agora. Vamos compartilhando com seu amigo, seu irmão, para nós estarmos ligados aqui nesse momento de fé. Onde é que você está nos vendo, nos ouvindo aqui agora? Aleluia, glórias a Deus. Quando você chegar aqui, você coloca o seu nome para mim, por favor. Fala assim, olha, eu tô aqui, eu sou de qual estado, cidade. Fala para mim de onde é que você está nos vendo, nos ouvindo. Amém? Nesse momento. Quem for entrando aqui, vai falando aqui uma paz do Senhor para mim, tá bom? E de onde você está nos vendo e ouvindo, para me saudar você com a paz do Senhor Jesus Cristo. Quem está ligadinho aqui pelo TikTok, agora neste momento entrou aqui, fala comigo aí a paz do Senhor, que eu vou estar retornando para você, saudando você com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Aleluias, glórias, 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 glórias a Deus. Amém? Irmã Vilma, acabou de entrar aqui, a Márcia, a paz do Senhor Jesus Cristo. De onde que você está nos vendo a nossa programação aqui, minha querida? Amém? Aleluias, glórias a Deus. Deus abençoe vocês. Então agora, nessa palavra, irmão, nós vamos falar e vou retornar a dizer para vocês que o aprender a confiar em Deus, amém? Sabendo que Ele é Deus, irmão, a gente já tem, como diz, uma dispensação que já confiamos nele, amém? Mas quando surge a adversidade, quando surge a situação, quem não desespera? Quem não fica chateado, triste? Mas aí é aquela hora, irmã, que a quem nós vamos recorrer? O Salmo e outros salmos, né? Esperei com paciência no Senhor, Ele ouviu o meu clamor. Aí quando eu vou no Salmo 91, fala, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Aí eu vejo um salmista rogando, adorando, mas você vê no decorrer das palavras as necessidades que ele está vivendo, aquilo que ele está rogando e intercedendo para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. E quando ele adentra aí nesse momento de oração, porque aqui a partir do momento que nós entramos na nossa programação da Rádio Caminho, Missão e Adoração, aqui ó, o nosso programa, a rádio o programa Caminho, Missão e Adoração, através da rádio Momentos com Jesus,
eu falo uma coisa para você, nós já estamos em oração. Tudo que você pedir em oração, crendo, receberemos. Amém? Muitos aqui, ó, já estão aqui em pedido de oração, clamando ao Senhor pela vida, né? Depois envia aqui quem estava participando ontem, pediu pelo filho, né, que estava lá na UTI. Envia mensagem para mim, por favor, para ver. Nós cremos que está na paz do Senhor. Amém? Aleluia. Pastora Josélia está aqui conosco. A paz do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe, pastora. Amém? Deus abençoe a senhora. Aleluias. Glórias a Deus. Você que adentrou aqui agora, e vamos estar falando sobre essa parte. Porque quando nós nos deparamos com adversidades e dificuldades na nossa vida, às vezes nós nos tornamos, de certa forma, pessimistas. A gente fica pessimista. Amém? Às vezes a gente fica fraco e nós perdemos a fé em Deus. Como assim, missionária? Aleluia. Eu vou dizer uma coisa. É porque a gente está vendo o problema, a gente está vendo a situação. Quando você vai lá no hospital, que ele fala o diagnóstico do que está acontecendo, do que ele chegou lá doente ou chegou passando mal, e o médico fala o que aconteceu, você olha para o médico e fala assim, será que ele vai curar? Será que a medicina pode? Aí você olha para Deus e você fala, mas é só Deus que pode. Aí você olha e fala assim, só Deus, mas Deus pode curar? Deus pode, olha o efeito dele aqui na minha vida. Eu estou aqui falando com você. Quem conhece a minha história sabe disso. De como Deus foi e é maravilhoso. Se não tivermos uma fé verdadeira, ter fé verdadeira em Deus, irmão, não é tão simples como a gente imagina e eu imaginei. Não é se não tivermos fé verdadeira, cada um de nós vai fazer reclamação. Assim como os israelitas fizeram. Mas por que reclamamos sobre Deus sempre que encontramos coisas desagradáveis? Por que Deus não faz? Por que Deus não fez? É confuso, né? Mas aí eu comecei e eu quero falar para você. Começa a buscar em toda parte. Amém? Em toda situação que acontecer na tua vida, você fala, Senhor, está acontecendo isso, eu creio na tua providência, no teu milagre, segundo a tua vontade, mas eu quero isso. Deus faz. Amém? Igual eu disse ontem no testemunho, até a irmã passou uma mensagem aqui falando que ajudou muito ela nessa questão, um testemunho que eu vi uma justiça divina. Olha, eu não pedi daquele jeito, mas Deus fez mais do que eu pedi. Deus fez mais do que eu queria. Irmão, você pede uma coisa, Deus faz mais. Mediante o teu coração, irmão. Eu peço pela boca, pelo sopro de voz, de vida. Eu falo, meu coração não tem nada a ver com o que eu falo. Minhas atitudes também. Meu Deus, o que é isso? A boca fala o que está cheio o coração. Aí o Senhor, ele esquadrinha nosso coração. Ele vê tudo. A paz, Senhor, pastora Carita. Seja bem-vinda, minha querida. Compartilhe aí com os irmãos. Amém? Saudações ao pastor. Amém? Compartilhe aí para que eles possam ouvir essa mensagem. Aí, irmã, o Senhor, ele conhece o íntimo escondido de cada um de nós. Você está falando pela boca, aqui ó, falando, a sua voz está saindo uma coisa e teu coração não está falando nada daquilo que você está pedindo. Aí tudo que você está pedindo em oração, crendo, recebereis. Mas tudo que você está pedindo, não acreditando, como é que você vai receber? A culpa é de Deus? Eu tive que aprender isso. Irmão, um dia eu vi 2 passagens de palavras no livro, na palavra de Deus, aqui a Bíblia, aqui ó, a palavra do Senhor, que é viva e eficaz. Amém? Que ainda existe hoje. Aleluias. Pessoas que ainda não sabem desse poder de Deus. E aí, eu vi que o Senhor, Ele pode todas as coisas na minha vida e como Ele me chamou, amém? Como Ele me chamou,
eu tenho certeza que a glória dele na minha vida é para acender a fé que em muitos está apagada. Como tem na Bíblia que os heróis da fé, não é da Bíblia, os heróis da fé, pela fé, amém? Tudo falando pela fé, você acredita, é igual o amor é pela fé. Não adianta, o amor não é somente um sentimento lá que você fala amor, pronto, eu tenho amor. Não, o amor é uma fé, você olha e acredita. Tem muitos que falam que o amor é cego. O amor é fé. Aleluia. Agora, o amor a Deus, nós devemos acreditar. Eu creio, nós acreditamos. Porque chega o ápice do momento, aí você fala que a pessoa está fraca na fé, aquela pessoa não tem fé. Não é nós rotularmos. A fé mediante nós sentimos e agimos nela. Tinha vezes, irmã, que eu passava uma situação e eu ia na pessoa e falava, ora por mim hoje. É errado? Não. Não é errado você falar dessa forma. Não é errado você ir até o pastor, o missionário, e falar, ore por mim. E eu ia orar também, gemendo, chorando, sabe? Até o dia que eu descobri algo. Aquilo que eu tenho de fazer, outra pessoa não vai fazer no meu lugar. Eu sempre cito sobre a Ana, que quando ela olhava que a Penina tinha filhos, não é a questão dele ter a outra mulher, que ela tinha filhos, o que ela queria, o amor, ela sabia que o amor de Elcana era dela. Mas ela não tinha filhos, dava aquela condição que ele teve outra mulher para ter filhos. Mas ela queria ser mãe. Como que ela queria ser mãe? Porque agora ela queria suprir essas necessidades de alguém. Amém? Da questão da família, do nome do marido dela, da questão da vergonha. Irmão, dá esclarecida. Por que você está querendo essa bênção? Por que você está querendo esse milagre? Por quê? Para quê? Aí, como eu citei ontem, estou citando agora, porque é uma continuidade chamado o Poder da Fé, que nós vamos estar fazendo esses dias por essa programação aqui, O Caminho, Missão e Adoração, que você vai poder estar assistindo e ouvindo através da rádio, assistindo através da mídia, que é aí o Instagram. Me segue lá no Instagram, amém? Aí, o que acontece? Nesse instante aí agora, a situação em que ela estava, ela pedindo uma coisa, querendo aquilo, com muita vontade. Alegra-se no Senhor, Ele fará o que deseja o teu coração. Mas você viu que Ana ficava depressiva, não alimentava, ela não comia. Mas naquele dia ela fez diferente, ela foi até o Senhor, ela foi até o templo, chegou lá, e ajoelhou-se, ela chegou ali agora e prostou-se, e agora ela chegou não somente com as palavras, com o silêncio da dor, porque a dor silencia. Ela chegou agora com a sua vida, a sua voz, as suas lágrimas, e começou a reivindicar, começou agora a clamar. Amém? Deus conhece o meu coração. Deus sabe do que eu estou passando. Sim, Ele sabe, Ele é onisciente. Amém? Deus sabe, Deus viu o que eu passei. Sim, Ele é onipresente. Que tal você saber que Ele é onipotente? Não desista de você. Amém? Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus. Aleluia. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para você, nesse instante, neste momento agora. Você suporta o não de Deus? Ou então, espera um pouquinho que eu estou trabalhando? Aquela mulher, quando o Senhor Jesus falou para ela, olha, não é bom que eu tiro o pão da boca dos filhinhos e lance os cãezinhos, os cachorrinhos. Aquela mulher não levantou e saiu emburrada.
ela mostrou que dentro dela, não somente pelas palavras, o Senhor conhece o que você fala, o que você sente. Ele conhece o que você faz, o que você já fez. É verdade, não adianta nós tentar enganar. É Deus, irmã, Ele sabe por quê. Nós não fazemos nada por ciúme, nem por vaidade, nós não podemos fazer isso. Nem por inveja. Agora tem pessoas que pregam mais o que o diabo faz. Nossa, eu vi aqui, o diabo fez isso. Satanás, irmã, o inimigo, Satanás tem todo o poder, tem poder. Ele tem poder, mas Deus tem todo o poder. Deus tem o quê? Todo o poder. Não tira o poder do inimigo, mas o inimigo é de Deus. E Deus tem inimigo, portanto que ele já está derrotado. É o inimigo do Senhor. Agora você, essa batalha é do Senhor. Agora a luta é sua, luta de oração, dispensação. Vamos buscar a salvação. A salvação não é somente quando Jesus voltar nos arrebatar, ou alguém está indo agora, ó. Alguém está sendo chamado agora. Aleluia, glórias a Deus, aleluias, 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 aleluias. Amém, aleluias, 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 glórias a Deus. Alguém está sendo chamado agora. E você? Nessa palavra está sendo chamada para exercer o poder que você tem, fé. O fé é pelo ouvir da palavra de Deus. Às vezes a gente passando por situação, a gente fica refletindo, fica na mente pensante assim, ó, o que eu vou fazer? Para, opa, amém? Não tem como você fazer agora, mas tem como você esperar com paciência o Senhor agir. Amém? Esse tempo que você roga, que você espera, Deus é o Deus da providência. Deus é o Deus do milagre. Agora aquela mulher responde ao Senhor Jesus Cristo: ó, até mesmo os cãezinhos comem a migalha que cai da mesa do seu Senhor. Jesus olhou e não somente ouviu, porque Jesus não é pelo que ele ouvia, nem pelo que via somente. Aleluia, você está entendendo? Nós não vamos pelo que ouvimos, nem só falamos. Tem pessoas que tiram conclusão pelo que escuta, pelo que vê. Ele conhece o íntimo escondido de cada um de nós. Ele sabe o que você não pode falar e que dentro de você causa amargura, causa tristeza, feridas. Conta para Deus, eu tenho contado. Então agora, isso aí, ó, que está dentro de você, essa culpa, essa angústia. Eu estou num deserto. Sim, no deserto. Você não vai morrer no deserto. O deserto não é para morte, é um tempo que ele vai estar falando com você carinhosamente e cuidando de você. Tem coisas na minha vida que eu fui levada para os desertos para me tornar essa mulher que eu sou hoje. Deserto de hospital, deserto de enfermidade, deserto de doença, deserto de angústia, deserto de solidão. Mas olha eu aqui, isso não é para morte. A senhora deixou de passar a situação de sofrer? Não, sofrer! No mundo vos tereis aflições, tem de bom ânimo. Eu venci o ânimo no sofrimento. É a fé. A fé. Eu não sou uma sobrevivente, eu sou um ser vivente. Deus não faz tudo de novo, Ele faz tudo novo. Ouça essa palavra. Aleluia. Aleluias. Você que está ouvindo essa palavra agora, tem situações na nossa vida que são inexplicáveis, mas explicáveis mediante que você viu e ouviu. O que você não entende hoje, amanhã você vai estar dando razão. Confia no Deus. Se nós confiar, nós teremos forças para superar adversidade, dificuldades. Aprender a confiar nesse Deus, irmão, nas adversidades que nós vivemos. Ele dá força ao cansado, aumenta as forças ao que não tem nenhum vigor. Isaías 40, versículo 29, dá uma olhada lá.
Isaías 40, versículo 31. Mas que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias. Asas como quê? Como águias. Correrão e não se cansarão, andarão e não se fatigarão. A águia, irmão, olha o processo. Amém? Aleluias. Aleluias. Quando ela vê a tempestade, quando ela sente a tempestade, quando a tempestade está forte, quando ela sabe que é a tempestade é a tempestade. Amém? Não está havendo várias tempestades nos estados, países, tanto no Brasil, fora do Brasil? A paz, Senhor, irmã Kiara, tudo bem com você, minha querida? De onde você está me vendo aqui, ouvindo essa mensagem? Você não está vendo as tempestades? Ela está lá no alto, amém? Ela está lá voando na área dela. Ela anda, ela busca sua alimentação no solo, no ar também. Ela vai agora passar pela tempestade. Sabe o que ela faz? Ela busca as forças que já tem dentro dela e ela vai para cima, além da tempestade. Que tal você vencer essa tempestade na tua vida agora? Você ir buscar o que está no alto e ficar lá. Salmo 28, versículo de número 7 e 8, está escrito: o Senhor é minha força, o meu escudo, nele confiou o meu coração. Confia, fala, o meu coração está querendo, não, meu coração confia. Está querendo é que você ainda vai fazer, agora que você está agora confiante. Eu fui socorrido pelo que o meu coração salta de prazer. E com o meu cântico o louvarei. O Senhor é a força do seu povo. Ele é a fortaleza salvadora do seu ungido. Irmã, quando você vê, ouve e lê uma palavra de Deus, você vê que tem o começo, meio e fim. Pode ser um versículo só, com poucas palavras, que já tem o começo, meio e fim ali. Salmo 91. O salmista começa exaltando, depois ele faz o clamor, de repente vem a resposta. Versículo 14, 15, 16. Pois tão encarecidamente me amou, também eu livrarei, poloei no alto retiro, porque conheceu o meu nome. Você me invocará, eu te responderei, estarei com você na angústia, livrá-lo-ei, glorificarei, dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Amém? Tudo tem ali, é ler prestando atenção no que você está lendo. Estou falando que você não presta atenção, não. A partir de hoje você já vai ler usando a sabedoria. Igual um dia, eu pedi a sabedoria, mas acontecia certa situação que eu caía em tristeza. Falei, Senhor, me dá sabedoria. Aí um dia, eu já te dei. Tudo que você pedir em oração, crendo, você receberei, não está escrito? O Espírito Santo falando, ó. Então, já foi dada a sabedoria. Eu falei, então o Senhor me dá discernimento, para que eu possa discernir as situações e usar com sabedoria. Fechou. Lê lá, Isaías capítulo de número 11, versículo 1 até o 3. Amém? O que repousa em nós, aconselho o outro, não se aconselha, né? Não é verdade? Que tal você esperar com paciência no Senhor? Amém? Aquela mulher, quem aconselhou ela naquele instante ali? Sabedoria, amor, verdade, necessidade. Ela tinha necessidade. Ela não saiu da posição. Aleluia. Por que saiu na posição? Por que saiu? Aleluia. Olha, eu digo algo para você, minha querida, meu irmão, você que está ouvindo aqui. Quando o Senhor me chamou como missionário para essa obra, divulgar o Evangelho, amém? Você sabe aquilo que você pensa assim, mas amém, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Sabe como que eu estava disposta a estar servindo na casa do Senhor todos os dias da minha vida? Só isso que eu queria. Não para pagar ele, porque eu não estou dando em troca aquilo que ele fez. Não. É porque é muito poder em você ver o poder de Deus.
Quantos estão cegos querendo explicação de coisas, irmã? Que a pessoa que está sofrendo, aquela mãe ali, olha, a cananeia, ela queria saber se ela era cananeia, ele era judeu, se não, ela falou, Senhor, é a mesma coisa que Jesus está falando, olha, eu vou vir para você depois, gentil, ó. Não, eu preciso agora, a minha filha está lá daquele jeito. E Jesus falou, grande é a tua fé. Né, irmã missionária Magda Ângela? De onde você é, princesa? Gesilda, paz do Senhor, de onde você é, querida? De repente fala assim, olha, vá, grande é tua fé, tua filha está curada. Ela chegou lá, sua filha estava sentada. Ela é, a missionária Magda é do Espírito Santo. É isso, irmã? Do estado de Montanha Espírito Santo, amém. Vai falando de onde você está nos vendo e ouvindo aqui. Irmã, quando eu estava naquele leito de morte ali, quando eu estava desenganada dos médicos, quantas pessoas foram orar por mim, comigo? Eu não perguntei placa de igreja, elas foram falar de Jesus, cura, salva e liberta. Quem tem necessidade, irmã, nesse momento agora, aqui, olha, leia. O Senhor me deu a oportunidade de ler, porque quando o médico falou que eu tinha 6 meses de vida, eu fui procurar saber para onde que eu ia. Mesmo segurando a Bíblia aqui, irmã, a gente lendo, porque eu li a Bíblia não foi para discutir, não foi para falar o que é certo, o que é errado, discutir o outro. Porque se você lê a Bíblia, o Espírito Santo da palavra, na palavra aqui, ó, redigida para nós, ele vai te dar toda a instrução do que você precisa. Leia a Bíblia para você, na sua salvação. Para a salvação. Leia a palavra para salvar-se. Amém? Porque em Cristo Jesus, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, vem, não é vai, é vem, ele está lá. Eu acredito. Nós não estamos para apontar o dedo em ninguém hoje, nós não somos juízes. O Senhor chama quem Ele quer, como Ele quer, do jeito que Ele quer, para fazer aquilo que Ele quer. Amém? Ele usa os que não são para confundir os que são. Não é verdade? A missionária está falando verdade aqui, não é? Ouça essa mensagem aqui agora da parte do Senhor que cura, salva e liberta. 11h35, ouvindo essa palavra, às 11h35 do dia de hoje. Aonde é que você pensa agora? Essa é a minha fé, é a sua fé. Então, Deus pode e segundo a vontade dele. Amém? João capítulo 16, versículo 33. Tenho-vos dito essas coisas para que em mim tenha paz. No mundo tereis tribulações, aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Para que em mim tenha paz. Gente, você já viu o que Jesus passou? Eu vi. A senhora estava lá? Não. Aqui, eu li, olha. Eu li, eu vi na palavra. Você não assiste um filme? Quando você lê a palavra, parece que vai passando tudo diante dos seus olhos. Eu não li como só fosse uma história de carunchinha. É como real. Você assiste um filme e acredita. Por que você não lê a Bíblia e não crê? Ai, ai, ai. Amém, glória a Deus. Aleluias, glórias, 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 glórias ao Senhor. Talvez hoje aqui, irmã, você não tem, igual na minha cidade, não tem notícia, graças a Deus, de nenhum terremoto. Não tem nenhuma enchente. Só está muito calor, tempo seco. E a vida correndo, decorrendo, dia, hora, minutos, segundos, para se transformar num dia. Mas tem um lugar aí, irmã, que está acontecendo tempestade. Tem outro lugar que aconteceu terremotos. Tem outro lugar que está frio demais. Tem outro lugar que está mais quente onde eu estou. São aflições terrenas, tribulações. Mas aonde nós vamos não vai ter choro.
Não vai ter guerras, dores, doenças, enfermidades. Eu acredito, a senhora acredita? Acredito. E você começa a viver isso aqui em você, Amém? Aleluias. 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 Ai, Jesus. Quantos de nós, pastores, missionários, pastoras, evangelistas, homens, mulheres de Deus, todos nós somos de Deus, mas mulheres participantes do chamado, vivendo o seu chamado, estão hoje se sentindo tão cansados, oprimidos, renova suas forças como águia. No dia de hoje, a missionária cresceu, pessoas estão se levantando, levantes dentro de igreja, é isso, aquilo, irmão, acalma-te, tenha bom ânimo, porque está se cumprindo. É o tempo que o amor vai esfriar, a ciência se multiplica e o amor esfria. Ciência, entendimento, conhecimento. Quantas pessoas têm conhecimento e afastou de Deus? A neurociência hoje explica, mas ela não cura. Agora existe você saber da fé. A fé. Amém? Grandemente, Hebreus nos explica sobre o poder da fé. A palavra lá está escrito grandemente. Irmãos aqui estão me enviando mensagem. Eu não tenho como abrir, estão tentando me ligar pelo celular, minha querida. Eu não dou conta de atender agora, tá bom? Por causa que eu estou na rádio agora, tá bem? Aleluias, amém? Glórias a Deus. O que está escrito no livro de Hebreus capítulo 11, versículo 1, amém? Aleluias. Você já parou para pensar? Esse poder da fé é um firme fundamento. O firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. O poder reside na capacidade de nós, seres humanos, nos conectar com Deus, tornando agora o impossível agora possível, aonde vai operar em nós a fé de ver, para depois, crendo, a gente vai operar cura, salvação, que vai nos sustentando como crente, não somente, porque o diabo crê, estremece, mas não obedece. Agora como cristão, porque agora ligados ao Pai, através do Filho Jesus Cristo. Eita glória! Aleluia! Aleluia! Santo, santo. Quantas pessoas aqui participando agora? Sim, vou estar orando. Valdir, orando. Rosivânia Teixeira de Macedo. Aleluia, vamos estar orando. E tudo segundo a vontade. Creia, somente creia. Ouça a programação de ontem. E eu vou estar falando. Depois entre em contato que eu quero falar com você. Depois, se você quiser. Amém? Sobre esse assunto que você está pedindo oração aí. Amém? Aleluias. Irmãos, a Bíblia nos ensina sobre fé. Realiza o impossível. Jesus afirmou que uma fé pequena como um grão de mostarda tem o poder de mover montanhas e tornar, pensa bem, irmão, move montanhas e torna, amém? Tudo possível ao que crê. Amém? Aleluias. Oh, glórias. A Bíblia ensina sobre agradar a Deus. As Escrituras dizem que sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem chega a Ele deve crer que Ele existe e recompensa o que os buscam. Mateus capítulo 11, versículo 6. Amém? Está escrito na palavra de Deus, irmão. Então o que nós precisamos? Ler a palavra. O inimigo das nossas almas conta, que é aquele que foi derrotado, que já está derrotado, ele conta, sabe com o quê, minha querida? Ele conta com nossa falta de conhecimento. A palavra fala, o meu povo perece por falta de conhecer. Amém? Jesus
Ele pode. O poder da fé. Mais uma para você. É fonte de cura e salvação. Como assim, missionária? A irmã perguntou aqui para mim, eu quero relatar para você. Em diversas passagens do Evangelho, da Palavra do Senhor, Jesus dizia aos enfermos: a tua fé te salvou. Faça-se segundo a tua fé. Grande a tua fé. Mostrando que agora o poder divino operava e opera até hoje através de que você crê na crença da pessoa que vai clamar. Você está clamando por alguém lá. Não desista. Ora. Fala: Senhor, segundo a tua vontade, eu quero isso para isso. Tem um propósito naquilo que você está pedindo. Ana pediu um filho com toda sinceridade. Eu quero ser mãe, mas eu vou entregar no altar, vou entregar para o Senhor. Deus falou: eu agrado disso. Samuel, o profeta. Eita, glória a Deus. Amém? Aleluia, santo, santo é o Senhor. Amém? A cananeia pediu, ela não está relatada ali para nós ver? Para nós ouvir essa palavra. Quando eu falo ver, é ler, porque quando eu leio a palavra, eu estou vendo. Eu estou vendo aquela passagem acontecer e eu já vi acontecer na minha vida. Eu já vi isso acontecer na minha vida. Milagre, coisas impossíveis acontecerem. A senhora deixou de ter... Não, até hoje eu tenho necessidades que eu estou rogando ao Pai. Tudo é possível, minha querida. Amém? Está escrito na palavra, irmã, Marcos capítulo 5, versículo 34. Agora, irmã, em 1 João capítulo 5, versículo 4, está escrito a vitória. Ai, irmã, eu não aguento isso, eu não estou aguentando isso, essa situação. Ai, eu estou aqui, de repente eu caio, de repente eu faço. Irmã, continua buscando ao Senhor enquanto nós podemos achar. A primeira carta de João aqui, ele vai destacar que a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Então, com fé em Deus, você vai parar de fumar, você vai parar de beber, você vai parar de prostituir, você vai parar de adulterar. As enfermidades são curadas. Pela fé em Deus, Senhor, o Senhor pode. Tem muitos que crê porque recebe. Tem muitos que crê sem receber. Mas crê e continua. Aleluias. Olha, eu vou citar aí sobre o Marquinhos Azevedo, esse que faleceu no dia de hoje. Que triste. Eu fiquei triste. Fiquei triste pela família, pela saudade que tem. Só quem já viveu um luto sabe como que é. Mas ele combateu um bom combate. E agora, guardada a tua fé, eu sei que ele está com o Senhor. Como é que a senhora sabe? Eu sei. Ele teve aí, olha, foi uma batalha desde, parece que 2024, contra um câncer. Mas você via todas as notícias, ele, a família, os irmãos reunidos e orando, clamando, ninguém perdeu, o céu ganhou. E ficou essa história que ele, no decorrer da vida, deixou como testemunho, sendo um cristão para nós. Deus nunca falha. Eu estou aqui, foi vencida aquela enfermidade na minha mente, na minha vida. Mas tem muitos que teve do mesmo jeito e no mesmo tempo que não está aqui. Não é que um é melhor do que o outro, é tudo para a glória de Deus, segundo a vontade dele. Né, Fernanda? Né, Fernanda linda? Da onde que a Fernanda está nos ouvindo no dia de hoje, a Glória, dando esse glória a Deus tão cheio, que eu senti esse glória a Deus seu, viu, Fernanda? Eu até olhei aqui, ó. Amém? Aleluia. Qual que é a origem da sua fé? A fé não nasce puramente de um esforço meu, não. Mas vem pelo ouvir e receber da palavra de Deus. Romanos capítulo 10, versículo de número 17. Romanos capítulo 10, versículo de número 17. O que você está fazendo hoje aqui, minha querida, é ouvindo a palavra. O que você está vivendo aqui hoje? É vendo uma palavra. Aleluia, glórias, 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 glórias ao Deus Todo-Poderoso. Você está sintonizada nesse dia de hoje na rádio, ouvindo uma programação que está alimentando a sua alma.
nesse poder da fé, que é a nossa programação que vai estar falando por esses dias. Prepara o seu coração, porque Deus fala hoje, vai falar esses dias por esse momento de fé. Eu creio, porque Ele falou para mim para falar sobre o poder da fé. Pela fé eu estou fazendo essa programação. Mateus capítulo 17, versículo 20. Se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para colar, e ele há de passar, e nada vos será impossível, nada. Às vezes os problemas parecem montanhas gigantes bem na nossa frente, minha querida. Bem no nosso pensamento, bem no nosso coração, bem nas nossas forças, porque você vai ficando com os braços, cansado, as pernas trêmulas, o corpo dolorido, que você quer deitar. É pior do que a dengue, pior do que a zika. Amém? Pior, não é verdade, Fernanda? Aleluias. Oh, glórias, 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 aleluias, aleluias. Mas eu digo hoje, essas montanhas bem na nossa frente, quais pode ser, missionária? A doença, a crise financeira, conflito familiar, conjugal. Mas a palavra de Deus não diz que você precisa de uma fé gigante, precisa de um grão de mostarda de fé. Porque a grão de mostarda de fé lançada, ela vai dar uma árvore grande. Lança a sua fé que está pequena, mediante a dor, mediante o cansaço, mediante o desespero, mediante as incertezas da situação. Você vai lançar. Amém? É grande a montanha, é grande o problema. Mas você naquele fez, oh Deus, o Senhor poderia, não fala poderia, fala, oh Deus, o Senhor pode, se tu quiseres. Amém? Eu quero, e eu tenho fé que só o Senhor pode. Só o Senhor pode. Fala agora 3 coisas que só o Senhor pode fazer. Eu vou ficar em silêncio agora e vou deixar você pensar 3 coisas. Eu também vou pensar no 3, tá? Aleluias. Amém? Vixe, dá vontade de pensar 4, 10 coisas, porque nós temos muitas coisas. Mas se você pediu agora, crendo, receba. Ana, quando estava lá chorando, eis que passa agora e fala, olha, por que você vem alcoolizada assim? Por que... Olha, eu estou derramando. Não me torna como uma serva lá de Belial, não. Eu estou aqui derramando diante do Senhor toda a minha amargura, toda a tristeza. Então vai, amém? Vai, receba. Deus conceda aí agora a você. Então que Deus conceda a mim, a você, o que nós desejamos de coração aqui. Tendo fé que só Ele pode fazer. Amém? Depois, pastora Carita, a senhora me fala o que é o milagre, viu? Fernanda, depois liga para mim contando o milagre. Porque tudo que nós cremos em oração, receberemos. Nós estamos orando aqui agora. A palavra, oração. Aleluia. Aleluia. Aleluias. Eita, glórias a Deus. Quem mais aqui está participando conosco aqui? Dê a paz do Senhor, irmão, para mim. Amém? Aleluias. Irmã, olha, nesse momento agora, no poder dessa fé, aleluia, a palavra de Deus, ela não diz que você precisa, como foi dito, de uma fé gigante, mas um grão de mostarda, não é? Não é assim? Pensa junto comigo. Mas ela diz que você precisa de uma fé viva, agente, reagente. Amém? Viva, reagente, uma fé inteligente. Fé inteligente. Aleluia.
É, maturidade espiritual. Aquela mulher tinha maturidade de chegar diante de Jesus agora. E Jesus concedeu o que desejou o coração dela, os pedidos dela. Jesus sabia ou não sabia que Bartimeu era cego? Estava diante dele, mas ele pergunta para o homem: o que você quer que eu te faça? Que eu veja, então veja. O que você quer que Deus faça para você agora? Eu quero, então receba. Eu quero ver isso, receba. Mas qual é a sua intenção? Eu quero ver isso para provar a Deus? Satanás foi provar lá, Jesus, transforma essa pedra em pão, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. Satanás conhece a palavra, mas Jesus conhecia e conhece a palavra e ele vivia. O que é viver a palavra? Ele não precisou provar, ele não precisa provar para ninguém que ele pode, que ele podia e que ele pode. Amém? Ele venceu as tentações no deserto. De repente, os anjos vieram e o serviram. Irmã, você está aí no deserto? Você está passando pela situação? O Senhor está te servindo no dia de hoje a sua necessidade. Jesus ressuscitou e nós vamos ressuscitar com Ele. Mas já estamos ressuscitados daquela morte que nós tínhamos em pecado, como nós vivemos antes de aceitar. Você que está vendo e ouvindo essa mensagem, você já aceitou Jesus como único suficiente salvador da tua vida? Você está afastada? Estava afastado? Por que você não volta agora? Não volta a Jesus? Porque nós somos o templo e a morada do Espírito Santo. Você que está reconciliando e aceitando Jesus aqui agora, deixa uma mensagem para mim aí, olha. Agora, deixa a mensagem: eu estou reconciliando, aceitando com Jesus como um suficiente salvador da minha vida, crendo que Ele é o Filho de Deus. Então, a partir do momento que você confessou Jesus, o Espírito Santo do Senhor está em você. Está aí agora em você. Está aí agora. E você é um templo e a morada do Espírito Santo. Aí quando você pensar: eu vou me drogar agora. Não, eu sou um templo. Espírito Santo, me ajuda. Renova suas forças. Eu não aceito o desejo, eu não aceito a ideia, eu tenho, o pensamento eu tenho, a lembrança eu tenho, mas eu não aceito o que eu penso, o que eu fazia, e eu não quero mais. E você vai resistindo. Resistivos ao diabo e ele vai fugir de vós. Mas tem vez, irmã, que o inimigo, nós já sabemos que aquilo é de Satanás, mas nós pegamos com a mão, nós pegamos com os olhos, pegamos com os desejos do coração. Nós damos lugar. Não deis lugar ao diabo. Não dá lugar a que o inimigo venha. O inimigo, ele vem sobre aquilo que nós desejamos, nós queremos. Amém? Pelas mágoas, pelas tristezas, pelas angústias. A gente lança a mão, a gente dá brecha para que o inimigo entre na nossa vida. Agora, ouça essa palavra, irmã. Mesmo que essa fé é pequena como a semente, quando colocada, colocada sob o poder de Deus, da sua fé em Deus, colocada nas mãos de Deus, colocada na fé em Deus Todo-Poderoso, ela ganha força para mover o impossível. Mova agora o impossível agora. Eu não aceito isso lá. Fala isso. Eu não aceito lá. Eu quero a cura. Eu quero esse espírito de morte na vida daquele jovem, daquela mulher. Eu não aceito em nome de Jesus. Eu não aceito, Senhor. Repreenda esse mal. A palavra fala: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, dos céus eu ouvirei, perdoarei o seu pecado e vou sarar a sua terra. A partir desse momento, irmã, a partir desse momento agora, imaginem nessa situação. Imagine essa situação agora. Veja a situação em que estava. Aleluia. O Bartimeu, a mulher cananeia, a mulher ali, a irmã, a samaritana. São tantas situações que nós vemos. Jairo. Mas a fé fez o milagre acontecer.
Tudo que nós pedimos em oração, crendo, receberemos. Qual é a montanha que você precisa mover hoje? Creia, ore e descanse. Para Deus nada é impossível. Quem acreditou nessa palavra? Adore. Eu quero orar para você. Você que tem aí um ato profético, pega aí a água. Pega aí, visita a casa do Senhor. Esteja glorificando a Deus, adorando o Senhor. Esteja aí. Amém? Visita a casa do Pai. Amém? Que eu possa habitar na casa do Senhor todos os dias da nossa vida, da minha vida. Fala isso. Lê o Salmo 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verde espaço. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pela vereda da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum. Porque tu estás comigo, a tua vara, o teu cajado me consola. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor por longos e longos dias. Obrigada, Senhor, por essa palavra. Quem está ouvindo, quem ouviu, quem participou, quem ainda vai ver essa mensagem, ouvir essa palavra, agora, em nome de Jesus, receba o milagre da sua fé. Cura o câncer, cura essa AIDS, essa depressão, ansiedade, síndrome do pânico, a necessidade de alimentação, a necessidade financeira. Agora, Pai, abre porta de emprego. Abre agora que o Senhor abriu, essa pessoa abriu a porta de querer conhecer, ouvir essa semente depositada aí. Agora, nessa terra tão fofinha de fé. Amém? Ao Senhor, tudo que pedir em oração, crendo, receba. Receba o teu milagre de cura, de libertação. Ressuscita os seus sonhos agora. Renova as suas forças. Peça ao Senhor. Leia a palavra do Senhor. Aceita o Senhor. Reconcilia com o Senhor Jesus Cristo como o único suficiente Salvador. E crê que Jesus é o Filho de Deus. Amém? Bom dia, bom dia. É a nossa programação com muita alegria, com a rádio aqui, Momento com Jesus, com o programa Caminho, Missão e Adoração ao Senhor. Ouvindo essa palavra do Senhor, agora são exatamente meio-dia. Amém? Termina a nossa programação da rádio. Agradecendo a Deus a participação de cada um. Deixa a sua mensagem aí conosco. Amém? E amanhã teremos mais. Amém? Amanhã, quinta-feira. Hoje é quinta-feira, né? É mesmo, hoje é quinta-feira. Então agora somente segunda-feira. Na segunda-feira teremos a nossa programação O Caminho, Missão e Adoração através da rádio Momento com Jesus. É esse momento agora aqui de fé que nós estamos, tá bom? Amém? Quinta-feira. Amanhã, sexta-feira. Aleluias. Sexta e sábado eu não estarei com a programação da rádio, mas vou estar no Instagram ou então lá no YouTube ou no Facebook. Me procura aí pelo Instagram, que é Missionária Cleide Maria, você vai encontrar. Obrigada pela sua participação, viu, Fernanda? Aleluia, tá cheio do Espírito Santo, Fernanda? Amém? Envia uma mensagem aí para mim. Amém? Aleluia. Me sigam lá no Instagram, tá bom? Siga eu lá no Instagram. E lá no YouTube, se inscreva. Não esqueçam de deixar o seu like. Por que é o like? Porque cada vez que você curte, que você deixa o like lá curtindo no YouTube, tanto lá no Instagram, eles vão enviar para outras pessoas e mais pessoas vão estar ouvindo essa mensagem. Tá bom? Aleluia! Cada um que chegou e vai ver, porque essa mensagem depois eu vou deixar ela aí, tá bom? Você pode ver o dia de ontem, anteontem, porque eu iniciei segunda, terça, quarta, quinta hoje. São 4 dias, né? De programação aqui através da rádio Momentos com Jesus. E aí, através da mídia, tanto do YouTube
e do Instagram e o Facebook e o TikTok, eu vou continuar fazendo mediante aqui esses dias agora, esses outros 3 dias. Amém? Deus abençoe, que a paz do Senhor seja aqui conosco, não somente hoje, mas para todo sempre. Quem recebeu essa palavra, dê um glória a Deus aí e fique na paz. Vai ficar com vocês aqui na rádio a próxima programação, e Isaías Saad vai estar louvando ao Senhor aqui sobre a bondade de Deus. Aleluias! A paz do Senhor a todos aí de São Paulo, Rio de Janeiro, participativo aqui. Ah, sim, aleluia, glórias a Deus. Outros estados, países aqui, que não está dando para mim olhar aqui, mas depois eu verei, estarei enviando mensagem. Que está ouvindo aqui, o Espírito Santo que estava louvando, já está aí, pastores, pastoras que estavam ouvindo aqui essa mensagem, obrigada, pastora Carita, né, pastora aqui, Josélia, que esteve presente, pastora Rosângela, a paz do Senhor, que eu vou estar aqui louvando, adorando o Senhor ali na igreja, amém, sexta-feira, amém, culto de libertação, vou estar lá pregando a poderosa palavra do Senhor, que cura, salva e liberta. A todos os participantes, Deus vos abençoe. Aleluias, glórias a Deus. Ouça esse louvor, Isaías Saad, bondade de Deus. Amém? Deus os abençoe. Aleluias. Você ligadinho aqui nessa mensagem, Deus os abençoe, minha querida. A paz do Senhor. Fica com Deus. Amém? Aleluia. Santo, santo, santo é o Senhor. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade